Buenos días. Bom dia. Meu nome é Andrés Aguiar. Eu trabalho no Uruguai. Lá nós temos uma equipe de desenvolvimento de cerca de 40 pessoas. Eu estou há cerca de 2 ou 3 anos nessa função. Olha, só para dar uma ideia, quem conhece MVC 4.0 e Entity Framework 4.1? Metade da sala. Eu vou passar muito rapidamente sobre como funciona Framework. MVC e Framework passaram por trajetórias diferentes. Quando Entity Framework foi lançado, houve muita resistência por parte da comunidade de desenvolvedores da Microsoft. As pessoas estavam usando produtos parecidos de acesso a bancos de dados. E havia ainda muita resistência, muita objeção em relação ao Entity Framework. E a equipe iniciou um processo evolutivo muito aberto para tentar melhorar a tecnologia. Criaram várias versões novas, STPs, tudo muito aberto, com muita troca de ideias, e chegaram a uma versão chamada Code First, que conseguiu resolver a maioria dos problemas que os usuários tinham identificado, que estavam sendo identificados. E, por outro lado, o MVC também cresceu de uma forma, digamos, parecida, porque havia já alguns anos a necessidade de se fazer esse desenvolvimento e os usuários continuavam dizendo que havia muito problema. Então as pessoas começaram a criar seus próprios frameworks de desenvolvimento MVC entre a comunidade Microsoft e de repente a Microsoft disse, bom, tá bom, então vamos fazer um trabalho bastante aberto, vamos tentar melhorar, e surgiu essa versão de MVC que eu vou descrever aqui hoje para vocês, que é a 4.0. Vamos falar sobre os dois produtos juntos porque eles criam uma espécie de mundo entre eles. Trouxe uma apresentação aqui. É uma apresentação que eu fiz para usuários lá no Uruguai faz algum tempo. Porque havia um grupo de pessoas de um organismo estatal lá no Uruguai. Olha, no Uruguai, em geral, nós não temos uma tecnologia muito avançada, né? E era um grupo que estava trabalhando num projeto do Visual Basic 6. E eles tinham que trocar aquela tecnologia, mudar aquela tecnologia. E eles estavam trabalhando, toda essa equipe de desenvolvedores Visual Basic 6, com pouco conhecimento de outras tecnologias, e eles usavam o MVC e o Entity Framework 4.1, e eles achavam que isso era muito fácil. Quer dizer, para eles não tinha custado nada começar a utilizar essa tecnologia, justamente porque não é uma tecnologia difícil de entender, pelo menos para essa comunidade. E aí surgiu um projeto novo. Olha, tanto o MVC como o Entity Framework utilizam uma forma de construir software que se chama configuração sobre visualização. Então, você consegue ter decisões já previamente tomadas. Quer dizer, então toda a sequência, onde colocar cada elemento, tudo isso já vem com uma ideia. Há produtos que só trabalham com a convenção, mas os produtos da MVC e da Entity Framework, se você não gosta do desenho sobre essa convenção, você pode mudar essa configuração. Eu queria mostrar como é, então, a estrutura do MVC normal. Em geral, nós temos... Então, em geral, você tem aqui uma pasta com conteúdo, os JavaScripts, e aqui você tem as visualizações, os controles. No console você vê cada um separado. Olha, a diferença com o Workforms é o seguinte: num projeto de Workforms, quando meu amigo faz alguma coisa, ele faz uma página, A
SPX e faz uma página. Em MVC, eu faço com um controlador. Quer dizer, na verdade, essa é a única mudança real no modelo MVC. Eu faço a página, mando para o controlador, e é o controlador que envia a página. Então, se eu disser, bom, aqui eu tenho as controladoras. Ó, tá vendo? O controlador, que se chama Home, e que tem um método Index e um método About. E se eu vou aqui, tem uma coisa aqui que me diz que a rota, o path, por default, tem aqui o controlador, que é o home, e o action, que tem que ser esse ID. Então, esse é o mecanismo de roteamento do MVC que diz, olha, quando você for nessa página, você se dirige a esse controlador. Isso é o default. Então, aqui a ação index, o método é controlador home. Tá vendo? Eu venho aqui no index, propriedade é message, olha o texto, e pronto, eu já tenho uma view, quer dizer, uma visão, mas eu não sei qual é a visão. Eu sei que é uma visão, é um view. Agora, qual é esse view? Se eu for diretamente ao diretório de views, de visões, tem um que é igual ao controlador, que é home. E é um arquivo que, nesse caso, se ele for aqui HTML, tá vendo? Ó, ele tem a view, a visão correspondente desse controlador. Então, o path, o caminho me leva ao controlador, e o controlador entra no método index, o index me dá o view index e aparece na pastinha lá no folder com o nome do controlador e o view, né, a vista com esse mesmo nome, home. Aí imprime a message, né, aqui que nós tínhamos na controladora. Se eu colocar o mouse aqui, ó, em view, é tipo dinâmico. Tá vendo? É um objeto dinâmico e ele tem as suas propriedades, qualquer propriedade. Porque não há uma limitação aqui. Então, você tem o message in, funciona da mesma maneira, né? Vocês já conhecem. E se eu colocar aqui do outro lado também, message. Então, o viewback, na verdade, ele serve para você sair de um estado para o outro. STPA também funciona de forma mais rápida, né? Mais prática. Então, se eu executar isso aqui, ó. Olha, esses arquivos aqui, na verdade, eles HTML, né? Esse é um tipo novo de markup. Lembra do SPX que você escrevia menor, porcentagem, menor, igual, né? Que era uma marca? Esse aqui é um motor novo, se chama Razor, e é o que o MVC usa por default. Ele foi pensado para ser mais curto e mais fácil de escrever o texto, né? O texto de markup. Então, por exemplo, eu não tenho que colocar um início e um fim no tag. Se eu colocar arroba e uma propriedade de alguma coisa, ele já vai procurar e vai encontrar. Quer dizer, então é muito mais fácil de usar. E, além do mais, ele foi especializado para HTML. Quer dizer, ele sabe trabalhar com HTML. Quer ver, por exemplo, aqui? Muito bem. E aqui com tudo isso. A aplicação por default do MVC é essa. Ela é muito simples. Bien, welcome to MVC, e acá mostra o texto que... Então, olha, e esse é o texto que a gente tinha colocado ali no view. E se a gente entrar aqui, existem outras coisas em relação a este view. Aqui eu tenho o índice tem um conteúdo, e aqui, como é que isso funciona? Olha, também você tem convenções para configuração. Em cada diretório, posso ter um view start, que é aplicado para todas as pistas que estão abaixo do diretório. E eu queria ter um new start diferente para aplicá-lo de cima para baixo. É aqui para definir o layout. O layout é parecido com uma master page. Essa página, por default, é posta em todas as páginas e está configurado dessa forma e tem esse conteúdo. Tem vários scripts, tem alguns links, os links para controladores, não tem links para páginas.
tem o nome da ação, o nome do controlador, isso vai para o controlador home da ação index. E depois também temos aqui uma visão da página específica. Está o layout e depois vemos como fica toda a página. Aqui tem um partial. Aqui aparece outro pedacinho do markup, que é bem parcial, que mostra apenas a parte do usuário. Essa basicamente é a estrutura. Temos aqui um erro que aconteceu. Vemos então tudo que pode acontecer com o site MVC. É bastante simples de entender. É um pouco diferente do WebForms, mas não tem nada complicado aqui. Quando criassem um projeto, que gerassem um projeto de teste, e vamos ver que uma das vantagens de trabalhar com o MVC é que todo o código dos controladores é um código que não depende da HTML e da interface com o usuário. É muito mais fácil fazer esse teste. Alguns exemplos para vermos como podemos fazer o teste dos controladores. Aqui, então, entramos aqui no Home Controller para fazer o teste. Então, chamamos o index, verificamos todos os métodos e perguntamos qual é a propriedade. Message. Estamos testando aqui para que essa página possa funcionar bem. E aqui uma coisa parecida, o que prova que se eu peço o about, bom, também é possível. Aqui aparece o resultado. Se eu faço esses testes, somente vão ser executados os controles, vamos fazer os testes correspondentes. Isso é o MVC. Vamos ver agora o Entity Framework. Temos um modelo aqui, tem um account model para as aplicações, para os aplicativos, mas eu vou criar aqui outro modelo. Então, vou colocar Create. Então, aqui você tem a estrutura do meu quase cliente. Eu estou falando de domínio de modelo. Vou definir as propriedades, como sempre, né? Nós já sabemos o end ID. E aqui, public string, o nome. O apelido. O nome completo. Que seria o nome mais o sobrenome. E vamos colocar outra que seja a data de nascimento, né? Então, eu defini o cliente. E agora, por enquanto, não tem banco de dados, né? Agora eu vou fazer um view do projeto, dar uma olhada. E agora eu vou usar, deixa eu ver aqui, o Tools, né? Ferramentas. Vamos escolher Library Package Manager. E eu vou abrir. Essa é a console do Package Manager. Então, essa é a maneira de você ter um produto chamado NuGet. NuGet é para instalar pacotes que estão na internet, dentro do projeto Visual Studio ou de qualquer outra coisa. Quer dizer, ele foi criado para isso, né? Para Visual Studio. Nós estamos fazendo desenvolvimento de web, desenvolvimento MVC. Você tem que usar isso, tem que trazer um pacote, às vezes, porque isso traz muito valor. Tem uma comunidade enorme de NuGet. Então, basicamente, o NuGet gerencia pacotes. Então, você fala, instala tal pacote que está na internet, busca lá as dependências, as versões que precisa, baixa o produto todo que precisa. Se tiver que agregar alguma coisa no web, config, ou algum arquivo, pronto. E a solução fica pronta para se utilizar. O que eu vou fazer aqui é baixar um produto, quer ver?
Vou colocar store, package para guardar o pacote. Isso aqui, olha, isso aqui eu não me lembro direito, mas isso aqui é uma console de PowerShell. Ou pseudo PowerShell. Então, para instalar, você põe aquele hífen, o nome do package, e eu vou colocar aqui MVC Scaffolding. Então ele está agora procurando na internet um pacote que se chama MVC Scaffolding, né? Que foi o que eu pedi, ele vai baixar. Se eu não tiver internet, bom, vamos ver. Pronto. Eu vou mostrar com o zoom. Então baixou uma versão do framework, que é 4.1. Alguma coisa, ele me baixou uma mais nova aqui, tá vendo? 4.1, mas o outro número é mais alto. E aí me trouxe o T4 Scaffolding, o MVC Scaffolding, aqui o Entity, e me baixou aqui todos os Scaffolding, todos os projetos que estão ligados ao que eu pedi. Esse Scaffolding, que você poderia traduzir como andaimes, né, para uma construção, sabe aqueles andaimes que permitem subir? Então eles permitem que você vá subindo, vá navegando entre os dados de forma dinâmica, de forma automática. Então deixa eu começar escrevendo scaffold, né, que é o andaime. Create, para criar cliente de controller. Bom, o que ele faz agora vai criar um controlador para trabalhar com o modelo de clientes, com a classe de clientes. E o que ele fez aqui, vamos mudar um zoom, né? Senão vocês não conseguem nem ler. Agregou um contexto de banco de dados. Deixa eu ver o que é. Depois agregou também um controlador e agora está agregando duas views, duas visões. É uma de create, uma de edit. Tudo que é necessário para trabalhar com esse apêndice. Um view que chama details, né, os detalhes. Então, agora, no projeto, eu tenho um diretório que eu criei antes, que está em views, uma classe que chama cliente, clientes, tá? Um mecanismo de pluralização que funciona muito bem em inglês. Bom, acho que em espanhol também funciona bem. É só colocar um S, né, para fazer o plural. Então, deve funcionar em português também, em todos os casos. E aqui? Ele agregou também uma controladora, tá vendo? A controladora, o que ela faz é um método index que parece mostrar uma lista, tá vendo? É conteúdo da lista. Um método details, que é detalhes. Parece que ele está lendo os detalhes de um cliente, né? E mostrando um view, uma tela, uma visão desse cliente, todos os elementos para manutenção, do cliente. Então, o mais interessante aqui que eu criei foi essa classe aqui, MVC Application. Então, ela tem um context, ela tem uma propriedade de cliente. Então, é um Entity Framework. Você entrou em First. Context é o que indica isso, uma propriedade, clientes, que vai ser um conjunto que estará no meu banco de dados. Bom, conjunto de clientes, claro. Agora o que eu vou fazer é rodar a aplicação. Tá, para rodar a aplicação, então... Pronto, deu certo. Eu vou entrar aqui em clientes. Olha, vai demorar um pouquinho, né? Mas aí eu vou pôr o nome, cliente novo. Digamos João. João Santana. Bien, voy a detalles, lo borro.
Como tuve que hacer, pareceria que isso está gravado. Gente, parece que isso já está gravado em algum lugar, né? Em um banco de dados. É isso que parece. Eu vou ver aqui agora. No Server Explorer. Vamos ao banco de dados. Aqui tem uma que se chama MVC Applications. Bom, esse nome, Context, que é o nome completo da classe com o seu contexto. Quer dizer, um nome colocado na base de dados. Aqui as tabelas, eu tenho na verdade duas tabelas. Eu vou entrar aqui nessa metadata. Clientes, tem definição. Olha, basicamente já definiu uma tabela. Aqui está a sua chave. Um campo que se chama ID, que a gente está usando como chave. Aí o nome, o sobrenome, data de nascimento. Aqui eu não mudei o campo. A data de nascimento, ele colocou com esse formato. Eu coloquei data e horário. Então é tudo número, né? Poderia ter até um ponto de interrogação. Daí ele poderia modificar o formato da data de nascimento. Mas eu acho que a gente pode também mudar isso em outro lugar. Então vou entrar aqui, ó, em data de nascimento, e eu vou mudar aqui no date time, pronto, com ponto de interrogação. E vamos rodar de novo para ver o que mudou? Clientes, né? De novo. E deu erro. Olha, o contexto mudou, o modelo mudou desde a criação dessa entidade. Está me dizendo, então, que eu posso mudar o banco de dados à mão, se eu quiser, que é uma opção que eu tenho aqui. Ou posso chamar o inicializador de banco de dados. Não, complicou, está muito difícil. Então, aqui são duas coisas, não é isso? Primeiro que ele fez aqui, que essa tabela de metadados que eu tinha aqui, que foi essa que eu tentei entrar, né? Vamos dar uma olhada. Ela tem um campo, model hash. É um hash do modelo do Entity Frame. Então, o que ele faz é o seguinte, é um modelo que na hora que ele vai ser feito, ele calcula o hash do modelo. Se é igual ao do banco de dados, não mudou nada. Se tem uma diferença, é porque mudou alguma coisa. E aí tem diferentes políticas do que se fazer quando há uma mudança no banco de dados. Aqui, o default é a mensagem de erro, que eu acho razoável. Então, eu posso fazer uma outra coisa aqui, que está convenientemente explicada, aliás, sugerida ali no código de erro, né, do scaffolding. Que é esse aqui, né? Tem um comentário, tá vendo? Ele diz, então, que se eu quiser gerar no banco de dados a mudança que foi feita no modelo, eu precisaria agregar isso em algum lugar da aplicação. Então, você executa a aplicação, que é a Application Start. Vamos ver se dá certo. Vamos ligar, então, aqui o Application Start. Agregamos este aqui. E aí, aqui ele está dizendo mudanças de modelo. Então, nós vamos apagar o anterior no banco de dados. Mas isso aqui pode demorar muito. Então, tem um mecanismo para cada vez que você cria de novo o banco de dados, eu posso decidir como eu quero que carregue no banco de dados. Quer dizer, é uma forma de carregar no banco de dados cada vez que ele é criado. Então, eu não preciso começar de zero toda vez, né? Então, agora eu entro de novo em clientes.
Aqui o banco de dados aberto. Close connection. Bom, então esse seria o Heavy World do Entity Framework. E podemos continuar criando entidades, rodando o scaffolding e criamos um modelo de forma muito rápida. Quer dizer, não é uma coisa que vocês vão colocar em produção assim como está, mas já é um bom começo, né? Para começar a mexer na aplicação. Vamos recapitular? Então, o Entity Framework Code First, convenção sobre configuração. Coloquei uma classe só com nomes, ele copiou no banco de dados, utilizando somente as convenções. Mas eu posso modificar as convenções manualmente. Todas essas coisas, elas já vêm por default, mas eu posso modificá-las e eu vou mostrar isso já já. Com o MVC é a mesma coisa. A configuração se faz sobre convenções, os controladores manipulam o modelo e chamam a atenção e mostram num view. E o view volta a mostrar o que foi criado em HTML. Então, é a configuração no Entity Framework. O que eu não quiser que a tabela seja daquele jeito, se eu quiser que ela seja diferente por algum motivo, como é que eu faço isso no Entity Framework? De duas maneiras. Através dos atributos na classe, e outra forma é escrevendo código. Vamos ver como funciona o primeiro. Quais são as convenções seguidas pelo Entity Framework. Temos aqui a tabela sobre a classe de clientes. Há referências a uma classe país aqui. Referência a uma collection de endereços, direções. Se eu tenho esse modelo e rodo a aplicação, então vamos gerar algo parecido com isso. Uma tabela que tem o ID, nome, sobrenome, data de nascimento. E no âmbito do país, aqui isso também aparece no banco de dados e eu coloco então o ID como país e gero então uma tabela país e isso então gera um novo banco de dados. Com relação aos endereços, posso ter vários endereços para cada cliente. Eu vou poder então baixar e ter essa propriedade. Vou poder baixar também todos os endereços. Essas propriedades estão marcadas como virtuais. Isso é o lazy loading, ou seja, posso por cliente.país e nesse momento então baixa o país. Posso fazer isso se eu quiser ou não, mas em muitas formas eu tenho configurado o modelo dessa forma, deve ser virtual, porque o Entity Framework cria uma classe de cliente e coloca código do país e a outra classe que coloca o país e vai para o banco de dados. Então, para que isso possa aparecer também. Vamos ver o que acontece com os atributos. Um banco de dados que tem mais ou menos a mesma estrutura. Eu comecei a configurar para ver de que forma ela se comporta. Eu posso dizer que aqui tenho a senha, o ID, o código. Bem, poderia colocar o código aqui por default. Vai gerar aqui a identidade, a identity, se é um inteiro, será um campo que pode gerar apenas o it. Vai gerar então uma nova senha, assim, dessa forma. Para gerar, posso colocar apenas identity. Depois coloco o nome, posso dizer que é required, um campo string, pode ser definido como requerido, tenho que pôr required string, tenho que mudar o tamanho da column name. Suponhamos que eu quero trabalhar em espanhol, mas o banco de dados está em inglês, eu posso traduzir os campos para o espanhol, uma coluna pode ser em espanhol, outra em inglês. Então, outra parte interessante é essa aqui. Eu tenho o país, mas eu não quero que utilize país ID.
Eu quero que seja um campo que já esteja no modelo. Então, a foreign key para países, country ID, eu posso usar essa propriedade aqui também. Também posso dizer o nome das tabelas, endereços e países. Aqui, por exemplo, os plurais se chamava direções e país, porque o que funciona em inglês acrescentou apenas um S aqui. Então, em espanhol seria direcciones, endereços, e em espanhol seria países. Mas essa é a forma como foi feito, porque estava em inglês. Aqui está o nome da tabela específica, e eu escrevi direitinho, direcciones e países. Como modelo de objetos, os atributos têm algumas vantagens. São muito fáceis, eu escrevo, coloco junto com a classe. Porém, algumas pessoas poderiam dizer, bem, na verdade são coisas diferentes. Uma coisa é modelo conceitual, outra forma é como fazemos o mapeamento do banco de dados. São partes diferentes da aplicação. Uma equipe de desenvolvedores poderia se encarregar de fazer o mapeamento, ou seja, e na verdade nem teriam que conversar entre si. Eu posso fazê-lo também através de código. Se eu fizer com código na classe do vContest, eu posso fazer um override desse método aqui, ou um model creating, e posso estabelecer algumas regras semelhantes. Posso configurar um modelo. Esse cliente tem uma senha ID, deve-se colocar a tabela de clientes, e a propriedade ID entra no database generated, colocamos em outra coluna, se chama name. Então vamos criando. Havia um campo de nome completo, vocês lembram? Tinha apenas um get, essa propriedade não se grava no banco de dados, no get. Isso é feito por default. Posso dizer ignore, se eu quero que essa propriedade não apareça. E nesse caso, quando vejo que há uma senha forânea, eu posso dizer que, na verdade, o foreign key é o country e ID. Muito bem. Nós dizemos que o modelo trabalha com convention e configuration. O que são essas convenções? Como estão escritas essas convenções? O Entity Framework tem uma forma de escrever convenções e tem várias convenções que já foram pré-definidas e acrescentadas ao Entity Framework. Eu posso apagá-las. Eu tenho aqui um mecanismo para dizer. Nesse caso, temos uma convenção de include metadata para acrescentar esses dados. Se eu digo remove essa convenção, então ele vai remover essa parte aqui. Eu posso apagar isso. Em algum momento, havia uma forma de escrever suas próprias convenções. Havia um mecanismo, mas a comunidade não gostou muito desse mecanismo e como não conseguiram chegar a uma solução que eles gostassem, eles eliminaram esse mecanismo. Mas a uploads é possível saber como podemos escrever convenções próprias. Por exemplo, no Entity Framework é possível escrever algumas regras para tornar mais fácil usar as convenções que nós mesmos quisermos. Nós tínhamos aqui os metadados que colocávamos no modelo. E alguma dessas coisas poderiam ter algum efeito no código gerado para as aplicações geradas pelo scaffolding. Aqui no required, na interface do usuário, bom, às vezes aparece um erro, eles me dizem, irmão, tem que colocar nesse campo. Se eu digo que são tipos diferentes de dados, tem que usar um editor específico para cada tipo de dados. São coisas diferentes e com metadados que poderiam se refletir no que é gerado depois na aplicação. Vamos ver então como funciona tudo isso. Metadados e scaffolding.
Eu vou mudar a classe de cliente aqui. Para ter alguns atributos. Está me dizendo que reconhece esses atributos. Vai me dar uma referência aqui. Vamos acrescentar. Estou configurando os campos, dizendo que são requeridos. Bem, só isso. E agora eu vou executar, então, de novo. Que é tudo novo, vou começar a criar. Eu mudei o modelo, mas não fiz nada com o scaffolding. O scaffolding continua mapeando o modelo velho que eu tinha. Agora eu vou dizer que gere um scaffolding. Os controladores, tudo isso. Isso vamos ter de fazer sempre. Isso não vamos ter de fazer sempre, só agora. É um parâmetro force agora, porque se já existiam os controladores, bem, eu torno a criá-los. Diz que o contexto já tem uma propriedade que se chama cliente, ou seja, nesse caso não agrega, está no contexto do framework, mas está acrescentando o restante. Bom, isso está demorando um pouquinho. É preciso ter paciência. Ok, terminou. Vamos rodar a aplicação agora. Aqui diz que alguns campos são required. Quando eu clico aqui, podem ver aqui o login. E tudo é baixado novamente. Ele devolve a página com os erros. Nesse mundo moderno com Ajax não aparece o que eu gostaria de fazer. Deve haver uma forma mais dinâmica, que quando eu clico em Create, já me mostra alguma coisa sem os erros. Vamos ver, então, de que forma podemos usar essa aplicação. Vemos aqui no controlador, View, aqui, visualização, o que gera o scaffolding. Clicamos no Create. Chamam partial create or edit. Na verdade, se recusa aqui um componente do parcial que tenha essa parte. Vamos ver o que acontece no create. Aqui diz HTML begin form. Se eu coloco Ajax aqui,
New Ajax Options. Se eu executo isso, vai funcionar bem, mas agora vou fazer outra mudança a mais. Novo. Criar novo cliente, coloco aqui os dados, create. E agora o que eu vou mudar aqui é que eu também vou dizer que ele utilize JavaScript. Unobtrusive Validation. Vamos entrar aqui nessa página principal. Layout. Unobtrusive Ajax. O MVC vem com jQuery por default. Então, o jQuery tem as suas aplicações. Isso tem um framework de variação bastante bom. Vamos ver o que acontece, clientes. Criar. Eu esqueci de alguma coisa aqui. Data de nascimento. Create. Vamos para o anterior, HTML, Begin Form. Ele criou, mas não avisou nada. Me estoy olvidando algo, no estoy olvidando el search. Bueno, no entendí porque no funcionó, pero lo voy a seguir haciendo por así, pasando vergüenza aquí, intentando secundar. Bom, vamos continuar, está muito devagar, deveria ter funcionado aqui. Bem, o que deveria ter acontecido é que essas variações passassem para o cliente, que não fossem para o servidor, para o banco de dados, e que isso fosse feito com o Ajax, a atualização do banco de dados. Eu vou voltar um pouco aqui. Vamos ver um pouco, então, se observamos o código que gera o scaffolding. Vamos ver o que é gerado aqui. Vai gerar o label for e o nome do editor ou o nome do campo. Eu não digo que esse seja um test block ou é apenas um editor para esse tipo de dados. Isso implica que poderia haver uma forma de que eu, sem mudar a view, a visualização,
o editor que deveria ser gerado para um campo particular fosse outro, de alguma forma isso fosse feito sem necessidade de mudar as views. Até agora eu estava gerando scaffoldings. Isso é uma boa solução, porque todas as mudanças que eu fiz... Isso não é uma boa solução, porque eu perderia todas as mudanças que eu fiz na página. Mas da forma em que eu consegui fazer esse scaffolding, talvez eu pudesse conseguir fazer isso sem ter de voltar a gerar essa view. Vamos tentar fazer alguma mudança nesse sentido. Se eu venho aqui e ponho aqui no nome... display name. Quando mostrar a etiqueta para esse campo, em vez de mostrar o nome, vai mostrar name. Sem que eu precise fazer a view de novo. Muda apenas o que resolve o label for. O que mais eu posso fazer aqui? Bom, esse é um mecanismo de mudar o label for. Aí outra propriedade aqui, eu tenho o editor for, que é um campo. Eu poderia escrever editor for model. Nesse caso, para cada atributo, para cada campo do modelo, seria gerada uma entrada na página. Eu poderia pôr editor for model, isso vai percorrer todo o campo que tem essa classe. Isso é prático quando estamos trabalhando com um modelo e queremos que os campos sejam acrescentados automaticamente à fábrica. Mas quando queremos mais controle no layout, isso não é tão bom, porque isso então nós perdemos o controle da página dessa forma. Outra opção que tenho é definir os templates. Aqui tem um diretório share, que eu posso definir a forma em que faço para baixar o template por default, que deve ser utilizado para diversos tipos de dados. Eu vou fazer aqui um pouquinho, vou tentar tornar mais curto todo esse processo. Eu defini aqui, com o que falamos do NuGet, podemos definir os depósitos de NuGet e eu, no diretório da minha máquina, eu posso ter um folder com o pacote NuGet e posso utilizar isso como fonte para acrescentar como referências aqui. Eu tenho, então, localmente um que chama ShapeID. Temos uma forma fácil de utilizar isso. Eu vou instalar isso. Então, vai acrescentar ao projeto uma quantidade de conteúdo. Nesse caso, vão ser JavaScript, alguns controles, uns data templates que vamos ver agora. Eu vou usar para isso, para mudar a forma por default, na qual podemos mostrar um control. Um controller. Eu tenho que baixar aqui também os scripts. Layout. Estou acrescentando aqui todos os scripts que podem ser necessários para não ter que baixá-los de um por um. Mas isso poderia ser feito de outra maneira. Vamos baixar o aplicativo agora. Vamos ver o que aconteceu.
Podem ver o que mudou aqui? Basicamente aqui na data de nascimento, mudou alguma coisa. Eu não baixei de novo, eu não rodei de novo o scaffolding. Eu fiz uma coisa mágica. Vamos ver o que foi isso. O editor para isso é um Date ID. Vamos ver como isso funciona agora. O que tem nesse diretório aqui? De Views, Share, tem Display Templates e Editor Templates. No Editor Templates, dizem, então, quando alguma coisa que seja de tipo, coloca o nome do tipo. Por default, o template que vai utilizar agora é o Daytime. Isso que eu coloquei aqui. E eu posso definir para cada tipo de dados qual é o template que eu quero utilizar. Posso mudar rapidamente todos os forms juntos. É bastante razoável, porque eu quero que os daytimes e todos os e-mails sempre sejam editados da mesma forma. Podemos fazer um pouquinho mais sofisticado. Eu vou mudar o modelo de cliente aqui para algumas outras coisas. Modelo. Vamos mudar tudo isso. E fui modificar, eu modifiquei a classe de clientes, acrescentei outras coisas. O data type também eu modifiquei aqui, data type, address. Eu aqui pus o uMint Typing, é uma nova classe. E tem uma senha forânea para cada país. Vamos fazer um view disso tudo agora. Vamos executar. Tenho que fazer scaffolding aqui. Preciso criar países aqui. Fazer o scaffolding de país. Quando eu fizer isso, vamos ver que o scaffolder vai acrescentar o campo país ao modelo de Entity Frame. Ele viu que é uma tabela nova, então tem que acrescentar isso. Vai gerar aqui no controller. Como tenho alguns campos novos, eu vou ter de rodar também o scaffolders, porque é um campo novo que eu acrescentei. Uma coisa que vamos ver agora é como trabalha com as senhas forâneas. Como pede o país do cliente, eu vou ter de colocar o código do país. Vamos ver o que acontece agora. Está criando o país. Vamos acrescentar de novo agora cliente. Estou usando o scaffold para uma coisa básica, que é gerar um novo controller, mas há scaffoldings mais sofisticados. É possível criar, acrescentar uma ação ao controller, acrescenta a ação e o view. Tem uma sintaxe de linha de mandos que é muito útil, que pode ser utilizado não só como eu estou usando agora. Eu não estou fazendo nada muito sofisticado, só para vocês verem como é que isso funciona. Para trabalhar seriamente, para fazer outras tarefas. Há muitas tarefas que o scaffolding pode fazer e é muito útil. Aqui do lado dos clientes.
Então, se vocês veem aqui, o Data Type é uma coisa que está dentro do MVC Framework. Hoje, não tem ainda muito uso sério dentro do Framework, porque você não usa esses atributos dentro do Entity Framework. Mas você tem uma forma comum. Se houver algum tipo de dados que todo mundo vai saber que terá ali, que você pode querer ver de uma forma diferente, então todos usamos a mesma maneira de marcar as mesmas coisas. Então, por exemplo, esse aqui. Está vendo que ele diz UI Hint Rating. Então, é para usar um template chamado Rating para esse campo. Aqui, eu estou fazendo uma coisa parecida. Então, você vai usar o template escrito email address para colocar o string do e-mail. Então, qualquer desenvolvedor do mundo inteiro que use MVC, sempre que tiver um campo e-mail, ele deve colocar o endereço dentro desse modelo, usando esse template. Então, para todo mundo vai funcionar. E esse rating é o nome que eu coloquei. Quer dizer, ninguém vai necessariamente me dar um modelo que tenha o eHint Ratings. Ratings fui eu que coloquei, mas o campo eHint é o que todos vão usar no mundo inteiro. Vamos agora rodar? Creo de nuevo. Bien, entonces acá el nombre, el apellido. De novo, né? O nome, o sobrenome, crédito disponível. Aqui ele já formata para a moeda, né? A moeda. Data de nascimento. Telefone já também tem um modelo. O e-mail. Tem também um controle de rating. E aqui no país eu posso escolher, né? Posso escolher, mas eu não tenho nenhum país aqui na lista, então não vou poder escolher muito. E agora a gente volta lá no Clientes. Vamos Create, né? E aí vem aqui embaixo. Então, se você for olhar o template que foi escrito para isso, esse aqui é um pouquinho mais sofisticado, né? É o editor por país, então ele mostra a lista com as propriedades. E no modelo, quando eu defini o modelo, eu tive que dizer aqui no país, eu coloquei na coluna de display, que é aquele menuzinho que abre, drop down, eu coloquei a propriedade nome. Se eu colocasse name, ele vai funcionar da mesma maneira, quer dizer, porque na verdade ele foi feito para funcionar em inglês. Então, se eu coloco o name, ele coloca tudo em inglês naquele menuzinho, né? Então, family name, first name, tudo em inglês. Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Já vimos o rating, data type, já vimos moeda, o display name, lembra que eu tinha mudado? Campo, data de nascimento. Acho que já vimos. Então, voltamos aqui. Então, para cada data type que eu defini aqui, eu tenho um template aqui, tenho um para currency, né, para moeda. Então, basicamente aqui, ele usa esse controle, mas eu poderia usar outra coisa também para definir isso aqui. Olha, então nessa parte, na verdade, o que eu quero mostrar é que eu vou escrever muito pouco código, apenas código de domínio, quer dizer, como eu quero que se comporte a classe do cliente. Eu não faço nada de código, quase nada.
e um pouquinho de customização que você faz uma vez só. Então, que editor você vai usar para cada tipo de dados é uma coisa que você já tem, sólida, que pode reutilizar em outros projetos, como um pacote NuGet que você pode trazer da internet para usar em vários projetos. Então, provavelmente a sua empresa tem ali um pacote NuGet com todos os templates necessários para cada tipo de dados que são usados. E aí fica muito fácil incorporar isso em diferentes projetos. Então era isso. Deixa eu voltar. Isso que a gente já viu. E os data annotations, as anotações de dados. É isso que a gente tem aqui. E você pode criar os seus próprios data annotations. Então você tem lá um projeto. Aqui chama Data Annotations Extensions. Eu posso vir aqui no Package Manager Console e dizer, pronto, carrega. Aqui você tem Install Package, Data Annotation. Aqui também você tem como colocar o nome do package. Vai demorar um pouquinho, mas aí ele me diz... Bom, esse aqui foi o repositório de pacotes de NuGet da internet. Então, você vai usar esse nome para todos os projetos. E aqui, de novo, as dependências, ele vai agregando. Olha, se vocês olharem aqui nesse projeto Data Annotations, tem uma coisa interessante, porque ele agrega uma extensão chamada Web Activator. Vocês viram quando eu criei o modelo do Entity Framework? Aí eu tive que ir no Application Start e colocar uma linha de código, né, para entrar no Entity Frame. Quando eu crio uma extensão, eu preciso executar um código no Application Start, que na verdade é um annotation, um data annotation, que é pesado e ele não é muito friendly para o NuGet. Então, depois dos pacotes que eu for trazer de NuGet, eu vou ter que ter esse código. E, na verdade, nesse PNet, você tem um mecanismo que você pode colocar um atributo e você dá um start e começa... Mas você só pode fazer isso uma vez por DLL. Então a ideia é essa, você tem esse mecanismo, mas pode fazer apenas uma vez por DLL. Então o objetivo é esse, me permitir entrar aqui para criar um diretório novo que se chama Upstart. E aqui todos os métodos que eu colocar, colocamos um método que tem esse atributo, Pre-Application Start Method. Ele diz, então, que é para executar esse método que está aqui. Então, agora, qualquer coisa que eu quiser executar aqui no Application Start, em vez de modificar o Application Start, eu agrego aqui o atributo e ele executa diretamente. Com isso, simplifica muito o gerenciamento dos pacotes de NuGet, porque qualquer um que eu quiser agregar, eu agrego por aqui. Então, vocês já viram que criar uma annotation, um data annotation, é muito fácil. Tem aqui uma quantidade, mas basta escrever uma classe muito simples. Vamos ver aqui. Aqui uma regra. É muito fácil incluir novas regras. Aqui eu poderia colocar o atributo e-mail, por exemplo, em um campo. Agora sim. Então, tem os extensions e agora o que vai acontecer é que ele vai validar, dizendo que o e-mail está com o formato correto. Por exemplo, se não tiver arroba, ele não vai validar. Então, com essa forma de data annotation, você tem os metadados no modelo e você pode modificar isso. Inclusive, a forma de validação dos dados, você pode modificar. Vamos fazer o resumo final. Então, nós falamos do Entity Framework 4.1, tem um projeto chamado Power Tools. Então, a partir de um banco de dados, você pode gerar o modelo Code First. Hoje, com os produtos já liberados, eu ainda não posso fazer isso. Eu teria que usar o STP. Agora,
isso já é muito prático, já é melhor. Mas se eu já escrevi uma aplicação, tenho que escrever tudo de novo, fazer o mapping, que é um trabalho muito... que leva muito tempo. Então agora você consegue gerar a partir do modelo Code First no banco de dados e isso fica guardado no banco de dados como Code First. E você pode também gerar aquele diagrama do framework a partir do modelo do Code First. Isso também não existia até agora. Isso é o projeto Power Tools. Depois você tem duas linhas de CTPs ao mesmo tempo. Uma que é para dar suporte ao CTP Júnior, que saiu com o Entity Framework, mas você nunca tinha conseguido fazer isso. É suporte, na verdade, para campos numerados. Isso não existe hoje e só fica disponível com o CTP Júnior. Então, você pode fazer queries com pontos que estão próximos do lugar do mapa, por exemplo, e outras funções de queries. Depois, um procedimento que envolve dois conjuntos de resultados e outra muito importante, que é a compilação automática de queries do tipo link. Isso para que a sequência seja o melhor possível. Então, ele compila os queries e isso, claro, agrega um valor, porque é muito chato fazer essa parte do código. Então, isso já é compilado automaticamente no cache. E outra linha, que são as migrations, né, do Code First Migrations. Então, você pode apagar tudo ou fazer as mudanças à mão. Quer dizer, na verdade é só isso, é um suporte para você poder dizer, bom, quando mudar o modelo, o que eu tenho que fazer? Então, basicamente, ele tem duas funcionalidades. Uma é que gera automaticamente esse código, então quando eu quiser ir uma versão para cima nessa tabela, eu coloco log ID e name, né? Então tem uma espécie de linguagem para ir dizendo quais são as operações que você pode fazer no banco de dados. Então, gera atualização do meu modelo que está agora, comparado com o banco de dados, ele gera então todo esse código e o que eu faço é agregar coisas, mas não preciso começar tudo de novo na hora que eu apago. E outra coisa que eu posso fazer é dizer, bom, automaticamente ele tem um mecanismo para desenvolvimento, então automaticamente você pode utilizar o banco de dados da melhor maneira possível. Por exemplo, acrescentar um campo, modificar, subtrair um campo, quer dizer, então na verdade é muito mais ágil, né? Para os migrations. E saiu agora o preview do MVC4, que tem, claro, também algumas coisas interessantes. Ele tem uma coisa que se chama receitas, que são tipo wizards para o Visual Studio, para várias tarefas. Tem suporte para aplicações móveis, tem uma página que se chama home.mobile. E ele devolve aquela página ou do computador para o telefone móvel ou, ao contrário, do telefone móvel para o computador, seja Android, enfim, qualquer outro sistema. Ele tem uma vista pronta para móvel, para dispositivos móveis, tem controles assincrônicos e uma chave que se chama await, que permite você escrever tudo o que vai ser feito por controlador assincrônico, né? Isso é bom quando você tiver muitos serviços web ao mesmo tempo, então é muito mais eficiente você fazer esse controle assincrônico. E no CSS JavaScript, você tem agora um mecanismo para que quando você tira alguma coisa do content, a primeira vez, depois todos os CSS, você trabalha com todos eles, compacta e tal, e depois ele devolve todos juntos. Hoje, no diretório scripts, tem um diretório .min, outro não .min, então você tem minimizada, não minimizada. Agora, toda essa parte você faz dinamicamente, e com isso você consegue gerenciar muito melhor os JavaScripts, que então é bem prático. E aqui eu trouxe alguns links, né? Para vocês, o blog do grupo ado.net tem muita documentação, muitas explicações sobre o Entity Framework. Ele, inclusive, tem algumas apresentações um pouco diferentes dessas que a gente viu aqui hoje, muito conteúdo online. Era isso, eu tenho os meus dados. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Pois não.
Al crear las clases y pedir que MVC genere todo el control, model, trabaja en el primer nivel, ¿verdad? Ahora, si tenemos una categoría, por ejemplo, financiero, contable, hay que crear submodelos. ¿Cómo lo haríamos en MVC? ¿Cómo se controla al salir del primer nivel? Hay una funcionalidad que son las áreas, que se puede utilizar un área financiera o etcétera, y por debajo de ese área están todos los controladores y todas las vistas. Lo que no funciona bien es si uno quiere tener distintos modelos, porque uno puede tener básicamente un modelo para la aplicación de MVC. Ahora, si quiere hacer eso, tiene que tener más de un modelo de framework. Y si no, bueno, claro, si no, no puede relacionar las tablas, ¿no? Si tiene un solo modelo. Entonces, siempre tiene que tener más que un modelo. Pero puede tener separados en distintas áreas de funcionalidad las pistas y los controladoras de cada área. Pero el área tiene N niveles, tiene varios niveles, o yo solo puedo trabajar con el área por encima de un nivel. Puedo crear varios submodelos. Sí, áreas todas las que quieras. Y estoy casi seguro que sí que puedes crear áreas adentro de áreas, pero eso no estaría tan seguro, ¿eh? Tendría que chequearlo. ¿Tenemos otra pregunta en el fondo? Disculpen mi portugués. Yo trabajo con Hibernate. Y en él las conexiones se hacen con action filters. O sea que todas las veces que llamamos una action, abro la sección del dependiente. ¿Eso cómo funciona con el Entity Framework? ¿Me puedes repetir que no te he entendido? ¿Que cómo se hace el action fields? Bueno, por defecto genera un connection stream que tiene una estructura, pero uno al utilizar context puede decidir utilizar una determinada connection stream y entonces puede utilizarlo de la manera como desee. Así que puede utilizar el connection stream que desee. O sea que no hace falta usar el que viene por defecto. Podemos seguir charlando después que se termine la conferencia. Muchas gracias.